Olá, está começando o Senado Agora. Cada colegiado permanente do Senado deve avaliar uma política pública do governo federal. Em 2014, a Comissão de Desenvolvimento Regional examinou as ações do Poder Executivo para estruturar os destinos turísticos do país. Vamos ver o que os senadores concluíram. Belezas naturais, monumentos históricos. O Brasil atrai turistas de todo o mundo. Em 2013, foram quase 6 milhões de estrangeiros. Mas no ranking de países mais procurados, ocupamos o 45º lugar, segundo a Organização Mundial do Turismo. Dentro do país, o número de viagens dobrou em 10 anos. Passou de 100 milhões em 2003 para 200 milhões em 2013. O Brasil hoje ocupa a 6ª posição na economia mundial do turismo, né? Esperamos colocá-lo em terceiro até 2022. Essa é a nossa visão que estamos perseguindo conjuntamente. O que está sendo feito para isso? Temos vários instrumentos, seja o PPA, que é o nosso pacto com a sociedade, seja o Plano Nacional de Turismo, que é o pacto do setor público com o setor privado, seja o planejamento estratégico, como que o Ministério do Turismo vai alcançar esses objetivos. A estruturação de destinos turísticos integra o Plano Nacional, que envolve o desenvolvimento das regiões turísticas, a elaboração de planos regionais, a melhoria da infraestrutura e a avaliação da competitividade dos destinos. Às vezes é o prestador de serviço turístico que não está qualificado para receber o turista, a gente tem problemas na própria infraestrutura, a gente tem problemas, às vezes, no monitoramento, na gestão da política de turismo, a gente tem problemas com recursos, com falta de recursos para o turismo. Durante 5 meses, a Comissão de Desenvolvimento Regional avaliou as ações do governo federal para tornar o turismo mais competitivo. Para que nós possamos, enquanto agente público, ajudar, contribuir, facilitar a atividade econômica do turismo desenvolvida pela iniciativa privada, que é quem a faz. Na avaliação da senadora e dos consultores que auxiliaram no trabalho, faltam ao governo indicadores específicos para verificar os resultados das ações de incentivo ao turismo. Outro desafio é medir os reais impactos da atividade na economia. Você não tem uma planilha na economia brasileira que destaque todas aqueles indicadores que poderão demonstrar para o país o que representa a atividade turística em nosso país. Não existem restaurantes só de turistas, não existem, o transporte aéreo não recebe só turistas, então é difícil fazer essa separação. Hoje o turismo está atrelado ao setor de bens e serviços, que segundo a Confederação Nacional do Comércio, é responsável por 1/4 do PIB nacional, o Produto Interno Bruto. 2 milhões de empresas atuam na área e empregam mais de 16 milhões de pessoas. Uma das principais reivindicações do setor é a criação da chamada conta satélite para medir os efeitos diretos, indiretos e induzidos do turismo. O relatório da senadora Lídice da Mata recomenda que o Ministério trabalhe com órgãos que possam contribuir, como o IBGE ou o IPEA, porque de fato é um desafio conseguir um indicador concreto, mas é essencial que exista alguma coisa para basear as ações da pasta do turismo. No relatório aprovado, a senadora faz uma série de recomendações ao Poder Executivo. Propõe a capacitação e a contratação de profissionais para o Ministério do Turismo e defende mais autonomia para a Embratur. A autarquia é responsável pela promoção do Brasil no exterior. A relatora defende ainda que é preciso redefinir o orçamento destinado ao turismo, que hoje depende em grande parte de emendas parlamentares. Nós poderíamos, por exemplo, concentrar a captação naquilo que é prioridade para as ações de turismo. A promoção turística, a infraestrutura turística nos principais destinos turísticos do Brasil. O ministro Vinícius Lages concorda com a senadora. Ele participou de uma das audiências públicas realizadas pela comissão para ouvir agentes públicos e privados ligados ao turismo. A pulsão por busca de emendas, ela deve ser repensada dentro de uma ação mais inteligente e que possa ampliar, inclusive, essa aplicação. A senadora sugere que as emendas parlamentares ao setor sejam destinadas aos municípios catalogados pelo Ministério no mapa do turismo. Ele é um instrumento para medir o nível de desenvolvimento econômico dos destinos turísticos. Então,
nós avaliamos o nível de desenvolvimento de cada um desses 3.345 municípios que estão expostos aqui no mapa do turismo brasileiro. Entendendo a necessidade de cada um, o nível de desenvolvimento de cada um, esse é um grande desafio para o próximo ciclo de gestão. Eu tenho certeza que conseguiremos aí atingir maior êxito na aplicação dos recursos públicos. A nova legislatura no Congresso, que inicia no dia 1º de fevereiro, vai levar a uma nova acomodação das forças políticas no país e exigir do governo mais habilidade nas negociações. Os dois maiores partidos de sustentação do governo, PT e PMDB, perderam juntos 23 deputados e 4 senadores, mas continuam com as bancadas mais numerosas e, junto com os outros partidos aliados, fazem a maioria. A governabilidade vai depender muito do modo como o governo se relacione com o Congresso. Tem potencial para formar uma coalizão, ou seja, acrescentar partidos à coligação que elegeu a presidente, capaz de dar-lhe folga no parlamento. Agora, para isso, a presidente terá que dar mais atenção aos parlamentares, recebê-los em audiência, quando visitar o Estado, levar os parlamentares da base na comitiva presidencial. A força dessa aliança será testada. Analistas preveem dificuldades até nas relações com a base aliada. Confirmando-se o cenário de vitória do pré-candidato à presidência da Câmara, Eduardo Cunha, que é uma liderança forte do PMDB e que tenha uma grande penetração, participação em diversos partidos, tanto na base quanto na oposição, vai mostrar também uma negociação difícil, uma conversa difícil também na Câmara e com os aliados. Além disso, o governo ainda deverá enfrentar uma oposição reforçada por políticos experientes que chegam ao Senado. A oposição fortalecida vai dificultar essa negociação. E mais ainda, quadros importantes da oposição voltando. José Serra, Tasso Gereissati e outros que estão aí, o próprio Aécio Neves, que está se tornando uma liderança natural, dado esse contexto, esse cenário, vão acabar cobrando uma fatura, um preço mais alto para esse tipo de conversa, de negociação. Mas há uma mudança qualitativa muito interessante da oposição. Ela ganha quadros muito qualificados e a situação perdeu quadros qualificados. Isso vai ser um embate, do ponto de vista do debate, muito interessante. Tem um grupo de oposição muito consistente, mas numericamente não tem força política para impedir a aprovação da agenda governamental. A bancada do Distrito Federal no Senado, a partir de 1º de fevereiro, terá um veterano defensor da educação, um engenheiro e ex-dirigente sindical e um jovem economista. Veja o perfil dos representantes da capital. José Antônio Regufe nasceu no Rio de Janeiro, tem 42 anos e é formado em jornalismo e economia. Começou a carreira política em 2007 como deputado distrital. Em 2010 conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados. Destacou-se como parlamentar por abrir mão de salários extras e reduzir gastos de gabinete. Eleito senador em outubro passado, Regufe tem mandato até 2023. Companheiro de partido de Regufe, Cristóvão Buarque é natural de Recife e tem 70 anos. Formado em engenharia mecânica, fez doutorado em economia na Sorbonne, em Paris. Foi governador do Distrito Federal, ministro da Educação e está no 2º mandato como senador, que vai até 2019. Cristóvão tem se destacado na luta pela melhoria do ensino. O terceiro integrante da bancada do Distrito Federal é Hélio José, que assumiu a vaga diante da renúncia de Rodrigo Hollenberg, eleito governador da capital. Hélio José nasceu em Corumbá de Goiás em março de 1960. Formado em engenharia elétrica, foi dirigente sindical e do PT. Saiu do partido após a eleição de 2010 para entrar no PSD. Afirma que vai direcionar o mandato que termina em 2019 em defesa dos menos favorecidos. Na quarta reportagem sobre os 5 direitos trabalhistas e previdenciários que passam a ter regras de concessão mais rígidas, você vai ver o que muda na concessão do auxílio-doença a partir de 1º de março. Há 4 anos, Shirley fez uma cirurgia de redução do estômago e ficou 60 dias sem trabalhar. Ela recebeu o auxílio-doença da Previdência. É uma garantia. Você tem aquela segurança que se você não tem possibilidade de trabalhar, você vai receber um valor X pelo INSS. Em caso de atestado médico, hoje é assim. A empresa paga os primeiros 15 dias de salário e o restante fica com a Previdência. Mas o governo mudou o acesso ao benefício
por meio de medida provisória. A partir de março, nos primeiros 30 dias de afastamento, o trabalhador vai receber o salário normal, pago pelo empregador. Só então entra com o auxílio-doença. O valor pago pelo INSS, hoje calculado sobre as maiores contribuições, vai passar a ser uma média dos últimos 12 meses. O governo justificou que as mudanças são para fazer economia. Em 2013, o Ministério do Trabalho gastou 2 bilhões e 600 milhões de reais com o auxílio-doença. Uma conta que o executivo quer dividir com os empresários. Onera mais o empresário porque ele vai passar a pagar 15 dias a mais, porque ele não era de costume acontecer. Dono de 2 restaurantes em Brasília, Robson tem 95 funcionários. Os casos de atestados com mais de 15 dias são raros. Mesmo assim, ele acha que os custos vão aumentar. A forma do governo reduzir os custos dele, passando para a gente, empresário, mais uma vez, e a gente vai ter que arcar agora então com 2 funcionários. O que está do lado de fora, que antes era arcado pelo INSS, e com esse novato que vai ter que substituir aquele que está de atestado médico. Apesar de não haver impacto direto para o trabalhador, Shirley acredita que com as novas regras, as demissões vão aumentar. Se para 15 dias a empresa já relutava em pagar e tudo mais, né, hostilizava o funcionário, 30 dias com certeza vai gerar demissões. É a questão do empregador não concordar com isso, porque o empregador não vai querer pagar 30 dias de salário para o cara ficar parado. No atestado médico, o contrato é suspenso. Se for acidentado, se ele se encostar no INSS por seu acidente, ele tem estabilidade de 1 ano. Agora, se for simples auxílio-doença, quando ele retornar ao trabalho, ele pode ser demitido. Agora é a vez de o Congresso decidir. Uma bancada maior de empresários e menor de trabalhadores com certeza vai gerar um arroxo de direitos. Eles vão discutir bastante a questão desses 30 dias. Eles vão querer retornar aos 15. A bancada empresarial, ela cresceu. Podem ser que determinadas mudanças sejam negociadas, algumas delas flexibilizadas. Mas eu acredito que o governo vai ter condições de aprovar essas medidas provisórias no Congresso Nacional sem ter que anular qualquer uma dessas medidas. E na última reportagem da série sobre as mudanças nos direitos sociais, você vai conhecer as novas regras para o seguro defeso, pago a pescadores artesanais. O Senado agora está terminando, voltamos a qualquer momento com mais notícias. Enquanto isso, continue com a nossa programação.